viradas que nos alinham para o caminho. Muitas vezes nós estamos andando convictos, certos de que estamos na direção de Deus, que é Deus que está com a gente, que é Deus que mandou, ou que Deus entende as nossas justificativas, nossas mentiras, enganos, nossas razões, nossos porquês. Então a gente acha que Deus entende, até que Ele se oponha a nós. E quando Ele se opõe, pode ser através de uma jumentinha que trava no meio do caminho e não anda mais, porque ela está enxergando mais que os burros velho. Tem jumenta enxergando mais que burro velho, que devia ser ovelha. Ela reconhece que Deus está diante dela através de um anjo com uma espada, enquanto aquele que foi chamado, ou aquele que recebeu dons, ou aquele que exercia o ministério de profeta já não enxerga, que está lutando contra Deus. A Diane orava aqui, que caiam as escamas dos olhos, que essa noite, as viradas que Deus vai provocar, está provocando na nossa vida, nos alinhem ou realinhem, se for o caso, para viver no caminho. Porque em João 14, verso 6, ao meio da Revista Corrigida, está escrito assim, não na NVT, perdão, NVT mesmo, pode ser. Jesus disse: eu sou o caminho, o que mais? A verdade, e o que mais? A vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A religião vai falar para as pessoas que elas podem ter a vida delas do jeito que elas quiserem, que está tudo bem, desde que tenham boas intenções, ou que isso, ou que aquilo. Com certa frequência, eu quando visito algumas casas, e tem familiares ali que não são de Jesus, e que já conhecem a gente há um tempo, é numa festa de aniversário, é num almoço, é numa comunhão, sei lá o quê, e a família convida, vira e mexe, vem alguém, e vem pregar para mim, é um barato, eu já percebo. Aí vem um da religião tal, ou da religião tal, e como talvez eles esperam que nos primeiros encontros que eu chegue lá, e falando e pregando, não, eu fui convidado para ir almoçar na sua casa, eu vou lá almoçar na sua casa, vou orar, vou agradecer a Deus pelo alimento, fazer uma oração pela família e tudo bem, mas não estou lá para apontar o dedo na cara de ninguém. Quem entende isso? Vamos lá para respeitar todo mundo, e está tudo bem. E aí a pessoa vai pegando a liberdade, e vai pegando, ela fala: agora é a hora que eu vou trazer ele, vou fazer ele falar para a minha família que eu estou certo, que eu estou certa. Aí chega e fala: então, né, pastor? Aí fala até bem alto: todas as religiões levam a Deus, né? Querendo fazer. Aí eu olho e falo assim: então, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu não sou especialista em religiões, ainda que eu saiba um pouquinho, mas não sou. Eu estou procurando aprender da palavra de Deus e me relacionar com Jesus. Então eu não vou poder te falar sobre as religiões, mas se você quiser ouvir sobre Jesus, a gente abre a Bíblia agora. Geralmente a pessoa sorri, agradece e fala: deixa eu ir buscar um Guaraná, deixa eu tomar um café. Aí sabe que eu não gosto de café. Quer café, pastor? Não, então eu vou ali tomar um café. Deu ruim. Eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero, eu não sirvo a Deus com as minhas desculpas, eu não sirvo a Deus com as minhas justificativas, ou eu sirvo a Deus como Ele estabeleceu, ou não serve. Ou eu sou de Deus do jeito, ou não sou. Ah, eu vou jogar pelo time de amarelo, mas eu quero usar camisa azul porque eu gosto de azul. Pode? Pode, gente. Mas na igreja a gente quer, no cristianismo a gente quer inventar isso. Aí eu gosto, Odri, da turma ali do time de azul, mas sou do time de amarelo, então eu vou pôr a camisa do azul e jogar para o amarelo. Pode isso? Não, mas na igreja pode, eu faço do meu jeito, ninguém trata com isso, Deus me entende, e Deus sabe por quê, e a luta que eu estou passando, e é o momento. Ei,
Todo mundo aqui está enfrentando uma luta, todo mundo aqui tem um momento diferente um do outro, mas todo mundo tem um momento. A diferença é que alguém decidiu andar na luz, na verdade. Quando eu durmo um pouco eu fico meio sem fio, tenho que falar, senão respirei, senão eu ia falar, não sendo mau caráter, mas não posso falar. Não sendo duplo caráter, sendo de verdade. Uma mulher foi trazida a Jesus, e ela havia sido pega em pleno ato de ver como a vida dos outros a gente grava rápido, o pecado dos outros a gente tem na ponta da língua, a dificuldade é confessar os nossos. Eu não tive culpa, foi essa mulher. Mas o pecado do outro a gente sabe quem pecou de primeira, rapidinho a gente sabe quem errou. Mas quando é com a gente, eu tenho uma história, a gente conta uma história triste. A gente faz igual eu fiz, tomei o óleo para ficar doente, para não fazer a coisa. Tem gente, irmão, que se esconde atrás de coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Porque não quer encarar a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, mas segundo ele diz que ele é e a verdade e a mentira não habitam juntas na mesma casa. Quando a mentira entra na casa, a verdade sai, fica do lado de fora esperando uma oportunidade de voltar. A hora que alguém chamar, a hora que alguém colocar mentira para fora, eu volto. Jesus, que é a verdade, nos ama, independente dos nossos pecados, mas vai agir na nossa vida à medida que a gente o escolhe. Livre-arbítrio. Deus nos permitiu ter a escolha. Caminho, verdade, e para mim aqui já é até meio que consequência, vida de verdade é só nele. Não tem outra forma de chegar ao Pai. Eu faço muita caridade e minto. Eu faço muita... Caminho, verdade e vida. Eu coloquei 3 reflexões sobre isso. A primeira delas diz assim, primeiro tópico, cadê? Ao andarmos, fora de Jesus, não há o que, gente? Não tem. Não, mas é que a religião, é que me falaram, é que sabe, o meu jeito, fora de Jesus não há caminho. Eu vou fazer uma coisa aqui, Jesus não está no meio, mas assim, eu sou de Deus mesmo assim, não tem caminho. Não, mas para eu conquistar isso aqui, eu vou ter que fazer desse jeito. Não posso falar que eu sou de Deus, ou eu não posso ser verdadeiro, ou eu não posso, então desculpa, não tem caminho. O que há são o quê? Atalhos, embaraços e tropeços. E tem gente patinando nisso. Que mais? Fora de Jesus, cadê? Vem comigo, telão, me acompanha. Fora de Jesus não há o quê? Verdade. Não, mas eu vou falar uma coisa aqui, Jesus, fora de Jesus não há verdade. O que resta é apenas engano, e o primeiro a ser enganado é a própria pessoa. Quem vive uma vida dupla, em primeiro lugar, está enganando a si mesmo. E como é frequente eu ouvir pessoas dizendo, pastor, agora eu caí em si. Que bobagem que eu estava fazendo com a minha vida. Antes de enganar qualquer pessoa do lado de fora, a pessoa já está se enganando, se auto-sabotando, porque ela saiu do caminho e a qualquer momento ela vai se acidentar. Apenas engano, mentira e também o quê? Falsidade. A intenção não vai compensar a ausência de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Diga, intenções não compensam a ausência de Jesus. Se você colocou Jesus para o lado de fora, não adianta pregar para mim sobre as suas intenções. Intenções não compensam a ausência de Jesus. Se quis andar fora do caminho, fora da verdade e fora da vida que é Jesus, não adianta tentar falar de intenções, de qualquer coisa, desculpa, contar uma história triste para tentar colocar Jesus ali no cenário. Não compensa. Já colocou Jesus para fora, é morte. Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida. O resto é só destruição. Fora de Jesus ainda não há vida. Apenas o que? Condenação, destruição, morte eterna. Poderia ainda acrescentar ilusão. E
como tem gente que vive na ilusão. Eu preciso curtir minha vida antes que eu morra. Não, eu preciso acessar a vida antes que eu morra. E é muito diferente. No dia em que eu reconheço que sou pecador, que não quero mais viver daquele jeito, não é só reconhecer, porque tem gente que fala, pastor, isso eu faço todo dia, eu falo, Jesus sabe que eu sou pecador, me perdoa e me salva, e vou continuar vivendo meu pecado, e todo dia dizendo, me perdoa que eu sou pecador, me desculpe, isso é falta de, quase que eu falo caráter de novo, porque errar está tudo bem. A mulher pega em adultério, chegou e foi acolhida, Jesus abraçou, amou aquela mulher, mas deu uma instrução para ela, vá e não. Se você voltou e está fazendo a mesma lambança de antes, você está pondo Jesus na cruz de novo e vivendo a maior falsidade que existe dentro do Evangelho. Porque conhecer e desprezar é pior do que não conhecer. Chega de se enganar. Pastor, por isso que eu não venho aqui. Eu queria até trazer mais gente para a igreja, mas o senhor fica pregando, o senhor tinha que ficar falando que a gente vai vencer, que a gente é o chuchuzinho de Deus, a gente. E no final eu falo o que para ele? Que eu não tive coragem de pregar algumas verdades, porque eu queria agradar a plateia. Como é que eu encaro? Não. Se eu precisar perder, a hora de perder é agora. Eu perco na verdade, mas eu ganho na eternidade. Nós precisamos reconhecer isso. Jesus, me livra do engano que eu prego para mim. Me livra das mentiras que a minha mente tenta pregar para mim, justificando que o meu caso é um caso à parte, que eu posso, não. O meu caso é tão bíblico quanto o seu. A Bíblia que fala com você é a mesma que fala comigo. A Bíblia que condena o engano, a mentira, a falsidade, o que for, na tua vida, condena na minha. Eu não estou em posição melhor, na verdade, por estar pregando, eu estou numa posição até mais complicada, porque o juízo começa pela casa. Agora, não é uma mensagem negativa, é uma mensagem de vida. É ter um encontro com a vida. É receber de Deus aquilo que ninguém nunca mais vai poder tirar de nós. E Jesus falou, não se preocupe com aqueles que podem matar a carne, o corpo, mas não podem fazer nada com o espírito de vocês. Antes vocês deveriam temer aquele que tem o poder de dar destino ao espírito de vocês. E nós somos de Jesus. Eu falei nós aqui, eu creio que tem mais alguns aqui comigo. Nós somos de Jesus. Eu escolhi a vida porque ela me escolheu primeiro e eu reagi. Chega de ver ilusão. E escolher a morte, gente, não tem a ver com você, eu não vivo no adultério, eu não vivo isso, não vivo aquilo, tá? Mas o que Deus te chamou para fazer, você está fazendo? Ou você está matando o que Deus te deu? Por cegueira. Sansão recebeu o dom de Deus. Agora, daqui a pouco, me lembra quando eu falar do vaso precioso, para eu falar dos dois alvos. Falar do quê? Um alvo do céu e um alvo do inferno. Eu vou falar disso, não posso esquecer isso. Quais escolhas estamos fazendo? Fora de Jesus a pessoa se engana. Não, escolher a vida é renunciar, é entregar no altar, é perder hoje para ganhar amanhã, é construir na rocha, é plantar em boa terra, é trazer para a luz o que está obscuro, na escuridão, é arrancar as máscaras, é assumir verdades e dizer, não quero mais viver assim. E eu não estou falando que você precisa se expor para todo mundo, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas tem um que não tem como, eu e você precisamos nos abrir, é para Deus. E sim, existem guerras na nossa vida que a gente vai precisar encontrar alguém bem intencionado e bem estruturado para nos ajudar, senão a gente não consegue sozinho. Mas cuidado,
Porque a gente tem a tendência de procurar alguém que está no mesmo nível que a gente ou menos, para justificar a lambança que a gente está fazendo com a nossa vida. Então, já que eu minto, eu preciso arrumar alguém que mente, para eu me sentir confortável e não me sentir tão mal. Chega, vamos para a luz, vamos viver a vida, vamos escolher a vida. Só que às vezes a vida, ela se posiciona diante de nós e mostra o quanto a gente estava cego. Eu, em 7 de junho de 98, achava que estava vivendo, e na verdade eu estava morto e morrendo. Até que a vida se colocou no meu caminho, no cenário de morte que o diabo armou, por causa da oração, da intercessão. Não desista de orar pelos seus. Algumas pessoas dizem, mas como é que, sabe, o seu ministério é da disposição de lutar. A disposição nossa, né, irmã Cida, de lutar, gerou um ministério que Deus nos deu. E a partir desse ministério, pessoas vão sendo abençoadas. Deus quer ver você lutando para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida, do seu testemunho. E não tem a ver com pegar microfone, não tem a ver com ser testemunha de Jesus onde você estiver. Porque cristianismo, eu sempre bato nessa tecla, já vi gente torcer o nariz e sair. Cristianismo não é sobre o que eu recebo de Deus, é sobre o que eu faço com aquilo que eu recebi. Não é apenas, fui salvo, agora eu vou curtir minha salvação. Não, não, não. Agora é como a minha salvação pode ajudar alguém perdido a ser salvo. Como que Deus fez por mim pode ajudar a abrir os olhos de alguém. É sair do egoísmo e servir com o dom que recebeu de Deus. Não é tudo igual. Um vai tocar, um vai cantar, outro vai pregar, um vai receber na porta, um vai limpar o banheiro, um vai trazer gente de tudo que é canto. Mas todos fomos chamados para dar fruto, muito fruto. João 15, Jesus fala isso, muito fruto. Agora a gente vive um tempo de uma geração que não quer andar pelo caminho, quer atalhos. Eu quero servir, mas não quero, eu quero estar à frente, eu quero fazer algo, mas não quero sentar para ser preparado para fazer. Sabe aquela história do quem não senta para ouvir, não levanta para ensinar? Tem um monte de gente que diz, conta comigo, mas como é que eu vou contar com quem não ouve, não sente e não vive o que a gente está vivendo? Você faz ideia do tanto de gente que deve ter falado para Jesus, conta comigo? Vamos para pensar, Jesus passava, curava um monte de gente. Você acredita, Jenny, que no meio daquele monte de gente curada, liberta, dia que o povo comeu pão, alguém falou, se eu precisar de alguma coisa, conta comigo. Você acredita que alguém fez isso? Fala para mim. Sim. Pouca gente ou muita gente? Muita. Mas com quem que Jesus pôde contar? Pode falar o que você quiser. Com quem que ele pôde contar? Pode ser em qualquer cenário, qualquer momento. Com os discípulos. Opa, com quem andava com ele. Não é com quem cruzava o caminho dele uma vez por mês. É com quem andava com ele. Está precisando de pão, nós vamos lá buscar. Está precisando disso, organiza o pessoal aí para eu poder orar. Recebe aqui, ora vocês por eles. Hoje a gente quer dizer que está não estando. Jesus disse que se nós não estivermos enxertados nele, nós não podemos fazer nada. Também está em João 15. Quem estiver em mim, as minhas palavras nele, olha a conexão, olha o enxerto. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem gente, irmão, que está na preguiça tremenda, e a Bela está lá dando glória. Ó, essa aí é a Bela. Eu devo ter pela frente, pregando, mais uns 15, 16 anos de ministério no máximo. Porque se o Rogerinho não acelerar a coisa, o Israel e a Bela me dá rasteira. Papai, já deu. Fica lá conversando com os tiozinhos, vai lá para a turma do café, mas não gosta de café, vai no chá, papai, vai. Agora é com a gente. E não estou falando nepotismo não, tá? Só estou falando que eles são foguete. Gente, estamos agarrando o que Deus nos deu. A vida vai aparecer, vai brilhar.
Como assim, pastor? Vê comigo Atos, capítulo 9. Vamos lá, Atos 9. Agora sim, na Almeida Revista e Corrigida, né? Verso 1 diz assim, ó: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o que, gente? Um resplendor de luz vindo de onde? Que o céu toque a terra da minha e da sua vida, para tirar de nós a cegueira e nos dar visão em nome de Jesus. Porque esse Saulo é muito bem intencionado. Pensa num cara de boas intenções. Gente, Saulo não era bandido. Saulo não era um adúltero, não era um homem de vida, sabe? Não era um vagabundo, não era criminoso. Saulo era um religioso extremamente zeloso com a sua religião, com a sua fé. Saulo é a resposta para quem tenta pregar para nós que toda religião, meu querido, toda religião, Saulo era de uma religião, e o que ele fazia era ajudar a prender e matar quem era de Jesus. Toda religião é boa então? Por favor, me ajuda, toda religião é boa? Saulo era um bom religioso, e consentiu, concordou com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Religião é boa então? Claro que em Tiago vai dizer que a religião boa, pura, é aquela, você visitar as viúvas, os órfãos, fazer a obra e tal, e tal, e tal. Mas nós estamos falando sobre aquilo que os homens tentam construir e colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus não cabe na caixinha. Graças a Deus por isso, senão eu não teria sido salvo. Ainda bem que Deus não cabe na caixinha. E quando eu estava preso numa religiosidade, perdido no mundo, a oração dos meus pais, a intercessão deles, fez com que um clarão do céu se colocasse na frente daquele carro e falasse: machuca, mas não mata. Tem hora que Deus vai permitir. Ferido sim, destruído não. Termina um período, mas não perde tudo. Perde até uma batalha, mas vai vencer a guerra. Hoje eu estou aqui, vencendo outras batalhas, para no final poder dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, venci a guerra por causa dele. Porque se tivesse acontecido lá atrás, teria perdido tudo. O que nós estamos fazendo? Será que vai ser necessário um clarão do céu aparecer para quem já foi iluminado? Porque esse Saulo ainda não conhecia Jesus. Aquele Rogério do 7 de julho de 98 não conhecia Jesus. E pode ser que alguém aqui não conheça Jesus, conheça de ouvir falar numa religião, mas não Jesus da Bíblia. Mas o problema é que a gente está lutando para converter os crentes. O clarão está tendo que aparecer para quem já deveria ser esclarecido, mas decidiu andar em obras obscuras. Deus conta comigo e com você para ser sal e luz nesse mundo. Jesus falou: enquanto eu estou aqui eu sou a luz do mundo. Mas quando ele vai sair de cena, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz. Quando nós chegamos, as pessoas enxergam luz, ou mais alguém para concordar com a safadeza, com o engano, com a mentira. Porque eu vejo gente que passa a mão na cabeça. Irmãos, eu já vi famílias serem destruídas, filhos se perderem, porque os pais acolhiam dentro de casa gente que vinha só para falar mal dos irmãos, mal da igreja, mal de tudo, e foi corrompendo todo mundo. Cansei de ver isso. Em 24 anos que eu estou de tempo integral no ministério, cansei de ver isso. Gente que fala: não, sabe, eu não posso. Não, eu não estou falando sobre excluir ninguém, mas eu estabeleço o limite das conversas. Para entrar na minha casa e trazer conversa do diabo, já deu horário. Nós acabamos de chegar, então, mas pelo rumo da conversa já está na hora de ir. Que isso, pastor? Eu vou ser indelicado com a pessoa? Não, tudo bem, seja indelicado com Deus, né? Não, gente. Quem entende o que eu estou dizendo?
Jesus aparece para Saulo, um religioso, cara nota 10 na sua religião, mas nota 0 em relacionamento com Deus. Um homem que sabe o que é trabalhar, entre aspas, para Deus, mas não sabe o que é se relacionar. Ei, que haja em nós um coração que se relaciona com Jesus em todo o tempo, que ouve Jesus, que ama Jesus, que é tocado por Jesus, que é alertado por Jesus, que é instruído por Jesus, e que passa sim momentos difíceis, mas traz à memória: Jesus falou comigo, Jesus me falou sobre isso, agora eu vou passar com Ele. O verso 4 vai dizer: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que nós não sejamos achados como aqueles que estão contendendo, estão batendo de frente contra a obra de Deus na terra, ou contra quem está fazendo a obra de Deus na terra. O verso 5 ainda diz: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, por favor, leia para mim. O que ele disse? Você já falou isso para Jesus hoje? Essa semana? Quando foi a última vez que eu e você falamos: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Algum tempo atrás, eu falei: Jesus, tem umas coisas que eu não quero mais fazer. Aí num dia desse eu recebi uma ligação, estava em frente ao UBS Ferrazópolis, a pastora tinha entrado com a Bela, acho que uma consulta. E aí me ligou um amigo muito querido, o apóstolo Eterno. Fazia acho que um mês que a gente não se falava. E ele não sabia de nada que estava acontecendo comigo. Mas a gente não precisa correr atrás de profetada. Se Deus tiver uma profecia ou uma palavra de conhecimento, Deus envia. Deus é melhor que o correio. Vocês lembram que eu falei isso há semanas atrás? Quem lembra? Deus acerta o teu endereço. Tem gente que confia que o correio vai entregar o endereço certo, mas a pessoa não confia que Deus vai trazer a palavra que ela precisa ouvir para ela. Deus acerta. Aí, ô meu filho, como é que você está? Ó filho, não sei o que, papai e Angeliquinha, como é que está? E não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. Foi antes do ocorrido lá com a Bela e tal. Aí ele falou: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando aí? Como assim que você está passando? Falei nada. Eu já passei. E ó, você é guerreiro, hein? Quando a gente esteve lá em Manaus, ele chamou o Rogerinho, né, filha, no café lá, depois do culto da madrugada, falou: teu pai é guerreiro. Aí ele falou: você é guerreiro. Isso, aqui ele falou algumas coisas que só eu e Deus sabíamos. Só eu e Deus. Algumas coisas eu não falo nem com a pastora, eu falo: não, eu vou ficar, deixa eu guerrear aqui com Deus. Senhor, vamos lá. Ele falou: eu já passei e vou te dizer, a maioria de quem faz a obra de Deus já passou. Sabe aqueles dias que você pensa assim: não vou mais fazer. Nunca, graças a Deus, nunca pensei: eu quero desviar, Deus me livre. Sou de Jesus até o fim. Quem mais? Mas já teve um dia que eu falei: Jesus, deixa o Paulinho ser o pastor da igreja, é jovem. Deixa o Paulinho, quero ver ele rir tanto assim. Que aí você precisa exercitar para rir. E eu vou ser o Paulinho. Aí eu vou falar: Ana, põe meu nome uma vez por mês no audiovisual. Zé, põe meu nome uma vez por mês aí na recepção. Dependendo de como for, vou até fazer aula de alguma coisa, ver se eu presto alguma coisa, tocar, sei lá o que. Se não der, vou fazer alguma coisa. Vou receber o povo. E eu já falei, já negociei isso com Jesus algumas vezes. Ele nunca me liberou. Se eu estou te incomodando, briga com ele. Foi ele que não liberou. Eu falei: sabe, Jesus, E é interessante quando a gente faz esse tipo de oração, Jesus envia alguém inesperado. Só para dizer, mais ou menos o que ele falou com Josué quando Moisés morreu. Não te mandei eu? Então esforça-te e tenha muito bom ânimo e tenha o cuidado de guardar tudo que você aprendeu nessa palavra, porque eu serei com você onde você andar. Isso é uma palavra de Deus. Tem gente aqui que precisava ouvir isso hoje.
Para você que perguntou para Deus, Deus, está valendo a pena? Tá. Tá sim. Investimento a longo prazo, está valendo a pena. Está valendo a pena. Continua. Pastor, eu estou sangrando, continua. Fica parado sangrando, não cura. Para, toma um fôlego, põe um remedinho curativo, mas vai de novo. Porque Deus te chamou para chegar do outro lado. Não é para contar uma história triste do porquê você não foi para o outro lado. Como que a tua vida ficou difícil e por isso você não chegou do outro lado. Está na hora da gente realinhar a rota. Está na hora da igreja de Jesus voltar a ser conhecida como a igreja corajosa. Porque ela se tornou a igreja da compreensão, do temperamento, das crises, dos momentos, de um monte de coisa. E que a gente precisa respeitar tudo, pelo amor de Deus. Jesus parou e descansou, João 4. Mas descansando, pregou para uma mulher, ganhou, entrou na cidade, pregou para todo mundo e continuou. Descansar é uma coisa, estacionar. Tem gente que parece carro, está dentro da garagem, até carro que quer ir para a rua, não aguenta ficar dentro da garagem, o carro começa a cheirar ruim. Bateria do carro arria, não é com o carro andando. Como é que a bateria do carro fica arriada, gente? Com o carro, muito tempo sem uso. Tem gente que está ruim porque está muito tempo sem fazer o que foi chamado. Muito tempo sem vida. Muito tempo sem ação. Desanima, bate. E vai ficar pior. Porque um abismo chama o outro. Aí sabe o que Deus tem que fazer? Jesus tem que aparecer para um cara que está lutando com toda a sua força, fazendo coisa errada. Ele está lutando na contramão. Mas Jesus chama esse, ao invés daquele que não está fazendo nada. Nossa, essa pegou, hein? Entre pegar um bonzinho. Oi, irmão. Não, peraí. Oi, irmão, paz, eu sou da igreja. Ou vamos ali, não. Sabe, é o crente Jaiminho. Aí o irmão Luiz fala assim, vamos ali evangelizar. Eu estou lendo a Bíblia, eu quero evitar a fadiga. Aí o Zé Paulo fala assim, eu preciso de uma turma que me ajudar com colaboradores, deu o nome, obreiro. É que eu tenho que evitar a fadiga. Sou crente, eu não vou me misturar nessas coisas, não vai que o diabo me dá rasteira. Eu estou me guardando para o Senhor. Eu estou me guardando para o Senhor. Que Senhor que você está se guardando? O homem veio do pó e vai voltar para o pó. A gente tem que partir daqui vazio. A gente precisa deixar aqui o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder. O máximo. E o que nós estamos fazendo? Quando você se omite, as pedras clamam. Quando eu me omito, as pedras clamam. E sabe o que Jesus tem que fazer? Jesus entra no caminho do Saulo, perseguidor, religioso, que concorda com a violência e a intolerância religiosa da sua época. Porque se Paulo tem energia, tem gás, e a obra de Deus precisa de gente que se comprometa. E Deus pega o Saulo, porque o outro irmãozinho está sentado com a Bíblia e não vai fazer nada. Ele passa até o dia falando em línguas, mas não faz nada por ninguém. É igual o sacerdote e o levita, que passam e vê um homem que foi espancado, roubado, e dizem, já cumpri minha escala, já fui a Jerusalém, já adorei, já cumpri minha escala, e vem atrás um bom samaritano. Esse homem não tem escala, esse homem não tem ministério, esse homem não tem crachá, esse homem não tem status, ele não tem nada, mas ele tem amor de Deus de verdade no coração, e por causa desse amor de Deus no coração, ele entende, o amor de Deus não pode parar em mim, o amor de Deus passa por mim. Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, junto ao poço de Jacó, quem bebe da água desse poço aí volta a ter sede, porque ela acaba, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Essa água que você bebe vai se tornar dentro de você fontes de águas vivas que jorram para a eternidade. Deus está dando movimento na tua alma hoje, crente. Movimento. E não é para você ser pastor ou ministro de louvor, não é sobre isso. É para você ser o que Deus te criou para ser, mas movimento. Onde Ele te chamou? Qual dom Ele te deu? Qual chamado? Qual a visão? Ele vem pegar. Sabe o que eu fico imaginando?
Deus do céu assim olhando e dizendo: eu preciso de alguém para pregar para os gentios. E olha para os 12 e não tem um que tenha coragem. 11. Porque o Pedro é uma bênção, mas o Pedro é politicamente correto. Quando chegam os irmãos de Jerusalém, ele finge que não está conversando com os gentios. Está na Bíblia, é só ler. Errais não conhecendo a Escritura, vamos ler a Bíblia. Deus olha e fala: eu preciso achar alguém aqui, eu preciso achar alguém aqui, nada. Aí ele olha, é o Saulo, fala: esse cara tem sangue nos olhos. Gente, pode perceber que Deus tem uma coisa com os doidos. Eu estou aqui pregando, você pode ter assimilado e está tudo certo. Você viu que deboche do Zé na porta? Eu sabia que ele era doido. Pegou. Deus falou: esse cara eu gostei, porque ele vai fazer o que os outros não têm coragem de fazer. Deus está chamando o teu nome para deixar um legado aqui na terra. Não é para marcar um assento na igreja de domingo. E tem gente que nem isso faz direito. E depois diz: eis-me aqui. Eis-me aqui em quê? Jesus chama Saulo em movimento, querendo, com vontade. Quando ele cai cego, ele não fala: não posso fazer mais nada agora porque eu estou cego. A hora que ele fica cego, ele pergunta: o que eu tenho que fazer agora? Nossa, aqui é outra mensagem. Anota aí, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Quando a vida dói, ao invés de procurar um cantinho para se esconder, pergunte para Deus: o que eu tenho que fazer agora? José, quando foi vendido como escravo, o que você tem que fazer agora? Agora você vai ter que continuar exercendo o dom que você recebeu. Daniel, quando é deportado da Babilônia, o que você tem que fazer agora? Você vai ser instrumento de Deus na Babilônia. Saulo, Pedro, cada um com a sua história, com a sua dor, com a sua aflição. O que você tem que fazer agora? Não quer fazer? Jonas, ventre do peixe. Aí lá dentro ele clama: Senhor, eu vou fazer agora o que o Senhor mandou eu fazer, mesmo que venha doer em mim. Quantas vezes nós trabalhamos com dor, tristes, desanimados, cansados, com vontade de mandar aquele emprego, sabe, os quintos dos infernos, vou meter o pé em tudo, mas a gente vai lá, porque alguém disse que criança pensa que faz o que quer, né? Faz o que o adulto deixa, até onde vai dar. Adulto faz o que é necessário fazer. Então eu preciso ir, porque senão não paga as contas, porque senão não come, senão isso, não aquilo. E por que com Deus também não é esse nível de seriedade e responsabilidade? Porque Deus é melhor pagador do que a empresa. A gente está duvidando do poder de Deus. Parece que Deus tem menos poder de pagar, de honrar, de mudar cenários. Quantos de nós já foram orar sem a menor vontade de orar, porque a gente estava cheio de dúvidas, tristeza, revolta? Foi servir cansado, desanimado, ferido, com dor, decepcionado. E ali Deus foi movendo. E Deus foi movendo. Irmãos, Deus está falando muito comigo essa noite, que Ele está dando movimento. Está dando movimento. Tem muita gente aqui que Deus precisava dar movimento, e Deus está dando movimento na tua vida. Está totalmente diferente do que foi de manhã. Movimento. Que queres que faça? Quando a gente está morrendo, a gente pergunta para Deus o que quer que faça. Mas quando melhora, a gente enche a nossa agenda de ocupações e começa a dar as desculpas para Deus. Deus, agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. Vou fazer essa pergunta. Ju, olha para mim, vem comigo nessa. Você já entendeu o recado, né? Vem comigo nessa. Presta atenção nisso. A Ju está emocionada ali. A Ju é fera. A Sara deu toque nela. Falou: Ju, é o toque. Irmãos, Saulo, quando tem um encontro com Jesus, ainda sem saber que era Jesus, aquele clarão põe ele de joelhos. Ele está cego. Ele está como, igreja? Ele está como? Onde na minha e na sua vida há uma cegueira, onde a gente não sabe para onde ir, o que fazer ou como fazer, a resposta está na pergunta errada que a gente faz, ou na justificativa errada que a gente dá. Porque quando Saulo no encontro com Jesus fica cego, ele pergunta: o que ele pergunta? O que queres que faça? E nós, quando dói, quando estamos cegos, quando está difícil, a gente fala: eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada.
eu não posso fazer nada. Quando Saulo perdeu toda a referência que ele tinha de uma vida religiosa, ele perdeu toda a referência. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, então eu estou fazendo a coisa errada, eu estou perseguindo, eu não sei mais o que fazer. Mas já que eu encontrei Jesus, ou melhor, Jesus me encontrou, eu vou me colocar à disposição e perguntar: o que o Senhor quer que eu faça, Jesus? Minhas costas estão doendo, minhas pernas estão doendo, a minha visão está fechada, a minha cabeça, mas o que o Senhor quer que eu faça? Porque enquanto eu fazia para religião, eu acreditava numa recompensa. Agora eu vou fazer para Deus, e Deus não é injusto para se esquecer da obra e do trabalho que fazemos servindo a Ele. Sirva a Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Seus olhos vão se abrir, Deus vai fazer de você uma bênção. O problema é que a gente faz o contrário. Ao invés de perguntar o que Deus quer que a gente faça, a gente dá para Deus a explicação do porquê que a gente não vai fazer. A gente começa a explicar da justificativa: não, Deus, eu não posso fazer isso, porque o Senhor precisa entender que eu sou casado, o Senhor precisa entender que eu tenho um trabalho, o Senhor precisa... Ei, o que o Senhor quer que eu faça? O que é? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito como vem fazer. Mas ele estava como mesmo? E agora ele vai depender de gente estranha. Servir a Deus é uma doideira. Em algum momento a gente vai ser ajudado, amparado, acolhido, consolado, fortalecido, apoiado por gente que a gente nem conhecia. Às vezes a gente está contando, eu estou contando com a Jenny, não, porque a Jenny, eu conheço a Jenny, né? Nossa, a Jenny, e de repente aparece a Maria e faz o que a Jenny não fez. Quem entende o que eu estou dizendo? E não é sobre pegar raiva da Jenny, é sobre entender que Deus dá movimento a quem se dispõe a se movimentar. Continua até o 9, diz assim, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Cuidado para não querer ser guiado por gente que não está na visão que Deus te deu, tá? E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, guiando pela mão, conduziram a Damasco. O 9, esteve 3 dias sem ver e não comeu nem... Se eu não tenho visão, cuidado com o que você se alimenta. Tem gente que sai se alimentando daquilo que você não conhece a visão. E na época das redes sociais, qualquer bonitinha com a frase de efeito leva o coração dos iluminados fracos. Nossa, estou seguindo uma pessoa, ela fala as coisas. Você está comendo e bebendo de alguém que você nem sabe a visão. Saulo não comeu nem bebeu, sem conhecer a visão. Isso é sério. Tem gente se alimentando daquilo que não conhece, achando que está arrebentando. O verso 15, vamos lá no 15. Aí ele é levado, tal. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, lá com Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o que, gente? Quanto deve padecer pelo... Gente, como eu li esse versículo e tremi na minha vida. Porque o chamado de Deus também tem no meio dele o padecer, o dor. Mas está agarrado com Jesus, porque Ele vai colocando bálsamo todo dia. Esse era o chamado de Paulo, ou Saulo. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ainda continua até o 18, dizendo: e Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Mais ou menos assim: vou chamar ele de irmão e vou profetizar o Espírito Santo, porque vai que esse homem aqui abre os olhos, me prende, me mata. O 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas o que, Jenny? Que a Jenny não sabia que eu tinha ministrado de manhã, pelo menos é o que falaram para mim. E ela, orando aqui na abertura do culto, falou: Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, que caiam dos meus, em nome de Jesus. Além do amém, que você fale que cai do seu, tá? Porque amém no meu tá jóia. Que caiam. Quero enxergar, Deus. E recuperando a vista e levantando-se, foi o quê? Batizado. O 19 e o 20 vai dizer assim, entendo comigo. Ficou como? Tem gente querendo servir, mas nem comeu. Ô pastor, conta comigo, mas eu não vejo você sentado comendo. Como é que eu vou te colocar na frente da batalha? É mais ou menos chegar para o técnico e falar assim: eu não vou treinar, mas me põe no jogo. Gente, desculpa, não é bíblico. Você sabe a intensidade do que está acontecendo?
Você entende o nível do que está acontecendo? Não, mas eu estou... Não está. Quando eu e você estamos, a gente começa a viver o processo, mesmo ele não sendo fácil. Tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Foi lá para ser ensinado por gente que da lei, da Torá e dos profetas conhecia menos que ele, sabia menos que ele. Mas ele teve a humildade de ficar, se assentar para aprender sobre relacionamento com Deus e sobre Jesus. Não menospreze quem parece um pequenino perto de você. Como que eu aprendo com os pequeninos? Com o simples. E o 20 diz: e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era quem? Vocês não me lembraram do dom, mas eu lembrei. Qual é o chamado de Paulo? E eu lhe mostrarei o quanto deve, pelo meu nome. Paulo foi chamado para ser uma referência na geração dele. Quando ele é chamado para aquilo coloca um alvo. O inferno põe um alvo e diz: a gente quer esse cara para a gente. Sabe aquele jogador quando vai formar time, todo mundo quer ele no seu time? Quem já jogou algum esporte aí, não é só futebol não, vôlei, eu quero aquele ali, vamos ganhar no Paro Ímpar, já escolhe ele. Saulo era esse cara, o céu e o inferno disputando por ele, mas você também é. O céu e o inferno disputam você e eu, sabe por quê? Porque a gente tem valor. Cada um de nós é único, tem algo em você que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer. Eu não sou melhor do que você, eu sou apenas diferente. Deus vai me usar de um jeito, vai usar você do outro jeito. E glória a Deus que Ele possa usar todos nós. Que todos nós venhamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou do teu time. Sansão, consagrado nazireu desde o ventre. Deus falou: vai ser um juiz em Israel, um libertador. O diabo disse: vai cobiçar a mulher do outro lado, e ficava na faixa de Gaza olhando para onde não devia, vivendo uma vida dupla, obscura. Terminou jovem, envergonhado, ainda que tenha sido honrado no seu último ato. Terminou cego, humilhado, envergonhado, e não precisava daquilo. Balaão teve que ouvir a pregação da jumenta. Talvez você diga: está igual eu, pastor, eu ouço o jumento. Ouve, filho, ouve. Teve que ouvir. E eu e você, qual a nossa história? Os dons que Deus dá para mim e para você são alvos do céu para a glória de Deus, e do inferno para envergonhar e desonrar o nome do Senhor. Que a gente seja útil para a glória de Deus. Põe o tópico para mim, por favor. Vamos finalizar. Ao andarmos, vai lá, na cegueira, qual o resultado? Era assim Saulo na cegueira? Era ódio e perseguição, respirava ameaças. Mas na visão aberta, qual a consequência? Amor e honra. Pode perceber, quando você ama e quer honrar, as pessoas ficam incomodadas. Enquanto você reclama, ninguém fica incomodado. Nossa, fui lá para o culto hoje, aí não sei o que, não sei o que lá. A pessoa fala: é assim mesmo, eu também aguento umas coisas. Mas no dia que você fala assim: nossa, eu vou amanhã lá na igreja para limpar alguma coisa. Fala: nossa, mas alguém chamou? O que é? Você quer se mostrar? Aí a pessoa até fala: você quer se aparecer? Quer se exibir? Quando a gente decide amar e honrar, o inferno fica doido. Porque amor e honra são linguagens do céu. O que Jesus fala? Pai, eu te glorifiquei na terra. O que é isso? Eu te amei e te honrei enquanto fiquei aqui. Agora me glorifica aí no céu com a glória que eu tinha contigo antes. Quem já viu essa oração de Jesus? Jesus está falando abertamente de amor e honra com o Pai. Jesus está falando abertamente: eu dei amor e honra aqui, mas eu vou voltar e quero receber de volta o quê? Amor e honra. Por que criticam tanto amor e honra? Porque amor e honra vem do céu, e o diabo quer roubar amor e honra. Jesus reclama: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o amor está longe. Quando a nossa visão se abre, o amor e a honra são direcionados a Deus. O que a gente faz pelo dinheiro, a gente tem que fazer mais pelo Senhor. O que a gente faz por alguém que a gente gosta, a gente tem que fazer mais pelo Senhor. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, acima de todas as coisas. Amor e honra, visão aberta, Deus está acima. Cegueira, ódio e perseguição. Próximo, para a gente finalizar, tem mais 2 tópicos, 3 aliás. Quais áreas de sua vida mais precisam de grandes viradas?
20 segundinhos, feche seus olhos. Senhor, mostra para mim e para cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, quais são as áreas da nossa vida que mais precisam de grandes viradas. É uma área que está desequilibrada na nossa vida, ou uma área que ficou esquecida, ou uma área que está vivendo de desculpas, justificativas. Não é que alguém aqui seja ruim ou não preste, não. É que ao longo da caminhada, muitas vezes nós fomos enganados, às vezes até por nós mesmos, ou por influências. É que muitos, às vezes, ficaram feridos, e não conseguiram, e decidiram que não iam lutar para se reerguer. Iam ficar remoendo aquela dor e contando aquela história todos os dias. Mas hoje, Pai, que os olhos se abram, que as escamas dos nossos olhos, não é dos olhos deles, do meu e de cada um que aqui está, caiam. E que onde houver necessidade de grandes viradas, que o Senhor mostre para nós, e cada um de nós venha vivê-las em nome de Jesus. Amém. Deus falou, e está falando comigo e com você. Onde é que Deus está falando sobre essas grandes viradas? Se posicione a partir de hoje. Para de contar a história triste querendo convencer Deus ou alguém. Começa a contar a história da tua volta por cima. Ela vai fazer pessoas conhecerem Jesus. Próximo tópico, tem 2 e a gente finaliza. Esse aqui a pastora amou quando eu estava escrevendo. As grandes viradas de Deus em nossa vida podem até ser processos o quê? Difíceis e dolorosos, mas se tornarão o quê? Referência e inspiração. Impossível falar disso e não falar da Cida, não falar do Zé Paulo. De tantos outros poderia falar. Mas é impossível falar disso e não falar dos 2, por exemplo. Que nos processos mais difíceis e dolorosos, não negaram a sua fé. E não estamos aqui numa competição e nem comparação. Só estamos pegando referência e inspiração. Tem processo que Deus não vai nos livrar dele, mas estará conosco nos livrando nele, até que a luz brilhe na nossa vida. E o último, suas grandes viradas se tornarão também grandes o quê? Testemunhos para a glória de Deus, porque Deus está nos alinhando ao caminho, e a glória dele está conosco e sobre nós. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor, porque ele merece toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus.